Vamos voltar um pouco no tempo para o Brasil do final dos anos 90. A economia estava se estabilizando com o Plano Real, mas assim, nos bastidores tinha uma bomba relógio demográfica prestes a explodir, sabe? E ameaçando o futuro de milhões de pessoas. O nome dessa bomba? Previdência Social. O sistema, do jeito que existia, estava caminhando para o colapso. E o documento que a gente vai analisar hoje é basicamente a tentativa de desarmar essa bomba. Estamos com o texto da Emenda Constitucional número 20, de 1998. Nossa missão aqui é entender como essa reforma tentou fechar o que muitos viam como um ralo nas contas públicas, mudando para sempre as regras do jogo da aposentadoria no Brasil. E essa imagem da bomba relógio é perfeita. A questão não era se o sistema ia quebrar, era quando. E essa emenda foi a primeira grande e, dura resposta a essa realidade. Ela introduziu um conceito que virou o mantra de todas as reformas seguintes, algo que está lá no novo texto do artigo 201 da Constituição, a busca pelo equilíbrio financeiro e atuarial. Certo, o equilíbrio financeiro e atuarial. São duas palavras que a gente ouve muito, mas que podem soar um pouco abstratas, né? O financeiro, eu imagino que seja o caixa do dia a dia, certo? O que entra de contribuições tem que ser suficiente para pagar os benefícios de hoje. Cristal do sistema. Não se trata só de pagar as contas de hoje. É olhar para o futuro. Como a população vai envelhecer, qual vai ser a expectativa de vida daqui a 20, 30, 50 anos. O equilíbrio atuarial é essa tentativa de garantir que as promessas de aposentadoria feitas para alguém que entra hoje no mercado de trabalho possam, de fato, ser cumpridas quando essa pessoa se aposentar. E a Emenda 20 foi a primeira vez que o Brasil tentou usar essa bola de cristal de forma tão séria na Constituição. Entendi. Então não era só tapar um buraco, era tentar prever e evitar os buracos do futuro. E por onde eles começaram essa grande obra? O texto fala numa tal gestão quadripartite no artigo 194. Parece uma mudança mais de bastidores, né? Foi uma mudança na governança, sim. A ideia era colocar na mesma mesa de decisões os trabalhadores, os empregadores, os aposentados e o governo. A intenção era boa, sabe? Mais transparência, mais controle social. Mas sejamos sinceras, o coração da emenda, a parte que realmente causou impacto na vida das pessoas, não estava na sala de reuniões. Estava nas novas regras para conseguir o benefício. Foi ali que a caneta pesou. Ok. Então vamos para o olho do furacão. As regras para os servidores públicos. O artigo 40, ele foi praticamente reescrito do zero. O que mudou de tão drástico para o funcionalismo? Foi um choque de realidade. Primeiro, algo bem simples e direto. A aposentadoria compulsória, aquela que a pessoa é obrigada a se aposentar, foi cravada em 70 anos de idade. Ponto. Mas a grande mudança veio na aposentadoria voluntária. Para os homens, a nova regra era 60 anos de idade e 35 de contribuição. Para as mulheres, 55 de idade e 30 de contribuição. Espera um pouco. Hoje, esses números parecem familiares, mas na época isso foi uma revolução, não foi? Porque antes, em muitos casos, não existia uma idade mínima, bastava o tempo de contribuição. Exatamente. Foi a primeira vez que o sistema brasileiro disse de forma clara e universal para o servidor: olha, não basta só contribuir por um longo tempo, é preciso também atingir uma certa idade para se aposentar. Foi uma quebra de paradigma total, uma resposta direta ao aumento da expectativa de vida. O recado era: as pessoas estão vivendo mais, então precisam trabalhar por mais tempo. E não parou por aí. Além da idade e do tempo total, o texto ainda colocou mais travas, né? Exigiram 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo em que a pessoa ia se aposentar. Parece um cinto de segurança triplo. Qual era o medo por trás de tantas exigências? O medo tinha nome e sobrenome: aposentadorias relâmpago. Havia uma prática, não era ilegal, mas era vista como imoral, de promover um servidor para um cargo de alto escalão com um salário altíssimo na véspera da aposentadoria. A pessoa ficava no cargo por uns meses, às vezes semanas, e se aposentava com aquele salário para o resto da vida, sem ter, de fato,
contribuído com base nele por muito tempo. Essa regra dos 5 anos no cargo foi um tiro de precisão para acabar com essa manobra. Faz todo sentido. E o cálculo do benefício em si, o valor que a pessoa receberia todo mês, também mexeram nisso? Mexeram. E foi outro ponto crucial para o controle de gastos. A regra passou a ser que o valor da aposentadoria seria calculado com base na remuneração do servidor no cargo efetivo. O objetivo era alinhar o benefício com a carreira real da pessoa e não com picos de salário no final. E tem mais, a emenda foi bem direta ao ponto em outra questão polêmica, o acúmulo de aposentadorias. O artigo 10 basicamente disse: chega de receber múltiplos salários do governo depois de aposentado. Proibiu a acumulação com raríssimas exceções, como para professores ou profissionais da saúde que tivessem 2 cargos permitidos, né? Entendi. Então, para o setor público, o recado foi claro. As regras do jogo mudaram e ficaram mais duras. Mas isso resolve só uma parte do problema. O que eu me pergunto é, essa mesma mão de ferro foi aplicada aos milhões de trabalhadores do setor privado no regime geral? Ou o tratamento foi diferente? Mínimos foram igualados aos do setor público. 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres. A grande diferença, e isso é um detalhe crucial, é que naquele momento, para essa modalidade, a emenda não estabeleceu uma idade mínima. Ah, isso é interessante. Quer dizer que um trabalhador do setor privado ainda podia, teoricamente, se aposentar jovem, desde que completasse o longo tempo de contribuição. Teoricamente, sim. E isso se tornou um dos pontos mais debatidos nos anos seguintes, sabe? Levou à criação do fator previdenciário pouco tempo depois e a outras reformas que tentaram fechar essa brecha. Já para a aposentadoria por idade, os patamares foram definidos de forma bem clara. 65 anos para os homens e 60 para as mulheres. E o texto fez alguma distinção para grupos específicos. Eu penso nos trabalhadores rurais, por exemplo, que têm uma realidade de trabalho muito diferente. Sim, e esse é um ponto importante de justiça social que a emenda manteve. Para os chamados segurados especiais, como agricultores familiares, pescadores artesanais, o texto preservou uma regra mais branda, com uma redução de 5 anos na idade mínima para aposentadoria por idade, tanto para homens quanto para mulheres. Foi um reconhecimento de que o desgaste do trabalho no campo é diferente. Ok, então eles estão tornando mais difícil e mais demorado para as pessoas receberem os benefícios. Mas e o outro lado da equação? O financiamento. Eles também mudaram como o dinheiro entra no sistema ou só tentaram fechar a torneira da saída? Olhou o lado da arrecadação, o que é fascinante no artigo 195 é como ele deixa claro que a Seguridade Social é um esforço de toda a sociedade. Não é só o trabalhador e o patrão. As fontes de financiamento são bem diversas. E como isso funciona na prática? De onde vem o dinheiro? Vem de várias frentes. As empresas, por exemplo, não contribuem só sobre a folha de salários. Elas também contribuem sobre o faturamento e sobre o lucro. Os trabalhadores, claro, contribuem com uma fatia do salário. E o texto vai em detalhes específicos. O produtor rural familiar, por exemplo, contribui com um percentual sobre a receita da venda da sua produção. É um sistema desenhado para pulverizar a captação de recursos, para que não dependa de uma fonte só. Entendi. É um sistema complexo. Mas uma reforma dessa magnitude sempre gera uma dúvida angustiante. E quem estava quase lá? A pessoa que estava há 1 ou 2 anos de se aposentar pelas regras antigas, o que aconteceu com ela? Ela simplesmente perdeu tudo e teve que recomeçar a contar o tempo? Essa é a preocupação mais legítima em qualquer transição, e a emenda tentou endereçar isso. Primeiro, para quem já tinha cumprido todos os requisitos da regra antiga, antes da emenda ser publicada, nada mudou. O artigo 3º da própria emenda garante isso. É o chamado direito adquirido. Se a pessoa já podia se aposentar na véspera, ela continuaria podendo no dia seguinte. Certo, isso parece justo. Mas e a pessoa que estava no meio do caminho? Faltavam, 3 anos para ela. A essa pessoa foram criadas as regras de transição. Elas não eram tão boas quanto as regras antigas, mas geralmente eram melhores que as regras novas e permanentes. A mais famosa delas foi o chamado pedágio. Basicamente, a regra dizia: ok, você estava perto. Calcule quanto tempo faltava para você se aposentar pela regra antiga e pague um pedágio.
Ou seja, trabalhe um tempo a mais, geralmente um percentual sobre esse tempo que faltava, e você poderá se aposentar por uma regra intermediária. Foi uma tentativa de criar uma ponte entre o sistema velho e o novo. Resumindo tudo, então, a emenda de 98 foi um verdadeiro divisor de águas. Ela apertou os cintos, estabeleceu idades mínimas e tempo de contribuição mais claros, mais uniformes. Atacou privilégios e redesenhou o financiamento. Foi a grande reestruturação do nosso pacto social de aposentadoria. Exato. Para o bem ou para o mal, ela estabeleceu as bases de todo o debate previdenciário que a gente teve desde então. Aquela frase, equilíbrio financeiro e atuarial, que foi gravada na Constituição por essa emenda, se tornou o objetivo central, quase uma obsessão, de todas as reformas que vieram depois dela. Foi o momento em que o Brasil, constitucionalmente, admitiu que a conta da Previdência precisava ser encarada de frente. E isso nos deixa com uma reflexão para o presente, não é? Todo o esforço daquela emenda era criar um sistema sustentável para o futuro, um contrato justo entre as gerações. Exato. E isso levanta uma questão importante que continua mais atual do que nunca. O texto da emenda é, em essência, uma tentativa de responder a um dilema universal. Como uma sociedade consegue equilibrar a promessa de uma velhice digna para os seus cidadãos com a realidade demográfica e econômica de financiar essa promessa por décadas a fio? A reforma de 98 foi a resposta que aquela geração deu a esse dilema. Olhando para hoje, com todas as novas reformas e debates, a pergunta que fica é: a resposta que estamos construindo agora será suficiente para a próxima geração? Ou eles terão que desarmar a própria bomba relógio?